noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma terça-feira aqui, mais uma reflexão no canal aqui da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Hoje a gente vai pensar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre o capítulo 9 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Então aqui o Evangelho nos traz o seguinte: Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho, e que aquele que lhes disser, sois louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Então isso aqui está dentro do Evangelho, e a gente tem várias reflexões que podem ser feitas dentro desse capítulo. A primeira delas é essa forma que Jesus traz para falar, e essa imposição dizendo que aquele que falar mal, aquele que pensar mal, aquele que usar palavras ofensivas contra o seu irmão merecem esse julgamento mais severo. Por que Jesus traz essa ideia? Como ele disse, ele não veio destruir a lei. Então a lei mosaica, que traz os 10 mandamentos, traz todas as primeiras noções de civilidade para um povo que passou por muita dificuldade, ela apresentava algumas regras que eram essenciais. Quando Jesus veio para a Terra, ele veio para que a gente evoluísse dentro dessa ideia das leis. Que ele disse que não bastava mais pensar, não agirmos mais de forma violenta, de forma severa, mas que precisávamos também não pensar mais em agirmos dessa forma. Então, quando ele traz a ideia de que aquele que pensa ou aquele que insulta o próximo já merece o julgamento, é nesse sentido que ele quer nos mostrar. E já prevendo, né, que no mundo que nós estamos hoje, né, depois de 2023 anos do seu aparecimento, do seu nascimento, que estaríamos vivendo num mundo de tanta preocupação com o que é material, né? Estamos mais preocupados com as nossas redes sociais, com as selfies e as fotos e com Marte ou com o que teremos na Lua e se poderíamos viver lá ou se existe vida em algum outro planeta. E estamos esquecendo da vida que nós temos aqui. Estamos esquecendo das vidas dos nossos irmãos, estamos nos esquecendo das dificuldades que o nosso próximo está passando, né? Esses recursos que poderiam ser utilizados para a melhoria do mundo, né? Da vida no nosso planeta. O desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento tecnológico, ele é necessário. A gente sabe que a evolução ela se dá também de forma intelectual, então tudo isso é bem-vindo, e graças a isso tudo que a gente tem as tecnologias que nos aproximam, que melhoram a nossa vida, nosso conforto e tudo mais. Mas eu penso que seria necessário uma visão mais próxima das dificuldades que os nossos irmãos têm sentido, né? Têm sofrido. E a forma que lidamos, né, com esse tipo de situação, até com de forma violenta, quando percebemos alguma dificuldade no nosso próximo,
eu tenho uma dificuldade de locomoção, ou eu tenho uma dificuldade de entendimento, eu tenho uma dificuldade de ser ágil ou de ser de um raciocínio mais rápido, e muitas vezes sou tratado com violência pelo meu semelhante. Essa forma de tratamento, essa forma que acabamos lidando com o próximo, é justamente o que Jesus vem dizer para a gente que não devemos fazer. Né? Bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados aqueles que são brandos. A violência, a forma de tratarmos o nosso próximo, ela diz muito do que nós temos no nosso coração. Então, quando tratamos o nosso próximo com violência, a violência é a arma da ignorância, né? Então, muitas vezes, quando a gente age dessa forma, falta o entendimento de que em algum momento nós também podemos passar por essa dificuldade, que nós também podemos passar por uma situação como essa. Né? Hoje eu estou tratando mal o próximo e amanhã o próximo pode também estar me tratando dessa forma, tratando de forma violenta, tratando de forma descuidada, sem amor, sem caridade. E a lei de reencarnação, a lei da nossa, a lei natural, né, das múltiplas existências, ela nos mostra que hoje nós estamos em uma situação privilegiada e amanhã estaremos em uma situação de dificuldade. Então, o amar ao próximo e olhar para esse próximo da forma que esperamos que olhem para a gente, ela é essencial, né, na situação que estamos hoje. Então a gente precisa buscar dentro de nós mesmos uma forma de convivermos com as nossas diferenças e com as nossas dificuldades, sempre de uma forma pacífica, sempre de uma forma branda, sempre de uma forma trazendo amor e caridade, benevolência com o próximo, sempre buscando resolver as coisas de uma forma pacífica. E quando Jesus coloca pra gente que agir de forma pacífica ou agir de forma branda, né, que dê a outra face, em nenhum momento ele quer nos dizer que ele foi passivo nas situações, ou que precisamos ser pacíficos diante de qualquer dificuldade, de qualquer ato de violência. Ser pacífico ou ser brando é dar a outra face. Jesus quis nos dizer que poderíamos mostrar ao próximo uma outra forma de se resolver as coisas. Então, dar a outra face não significa em nenhum momento ser passivo na situação, e sim ser uma pessoa que busca mostrar a outra forma de se resolver. Um silêncio no momento de discussão que pode fugir do controle, um pedido de desculpas em um momento que talvez nem fosse necessário esse pedido, ou que não fosse a tua falha, baixar a cabeça e fazer uma prece para que aquele momento se resolva de outra forma, todas essas atitudes mostram não uma grandeza de soberba ou de orgulho, mas mostram uma outra forma de se responder a uma violência, sem que a gente precise agir igualmente com violência. E sem que também sem que a gente precise ser passivo naquela situação. Jesus, em todas as situações que ele viveu,
desde a sua prisão, em nenhum momento ele foi passivo, mas em todos os momentos ele foi pacífico. Quando Simão Pedro ataca o soldado romano, ele diz: guarde sua espada. Aquilo não foi uma atitude passiva, e sim uma atitude pacifista. Aquilo poderia ter gerado um conflito onde mais pessoas teriam saído feridas. Então ele foi pacífico. Quando ele, na cruz mesmo, ele fala sobre, ele pede que Deus perdoe todos os pecados de quem tinha cometido, porque eles não sabiam, ou seja, porque eles eram ignorantes, Jesus não está sendo passivo. E sim, ele está demonstrando benevolência, ele está mostrando caridade para com o próximo. Ou seja, ele está sendo uma pessoa branda. Ele está sendo pacífica. Ele, em nenhum momento ele buscou que a população fosse contrária a quem estava prendendo ele. E em nenhum momento ele instigou um ato de violência contra os romanos ou dos romanos para com a população, ou fez algo que pudesse gerar esse tipo de violência. Porque ele quis nos mostrar que existe outra forma de se resolver, existe outra forma de se fazer as coisas. E agir de outra forma que não seja através da violência, ela é uma atitude de benevolência, de caridade e que mostra pra gente uma busca de desenvolver uma virtude, né? As virtudes que a gente fala tanto, né, que é essa busca de melhoramento, essa busca de chegar o mais próximo possível do nosso modelo e guia, que é Jesus, ela vem nesse sentido, né? Buscar ser caridoso, buscar ser pacífico, buscar ser brando, ela é uma busca constante, ela é uma busca incessante, né? Que precisamos ter em cada momento da nossa vida. E é difícil, não é fácil, não é simples. Você ser vítima de uma violência, ser vítima de um insulto e você abaixar a cabeça e ficar em silêncio, fazer uma oração ainda e pedir por aquela pessoa, são atos de benevolência que não são simples e que talvez a gente nem ainda esteja preparado para isso. Mas são atitudes que nós precisamos, de alguma forma, tentar nos aproximar ou tentar, pelo menos algumas vezes, conseguir fazer, né, conseguir agir dessa forma. E a busca, né, essa busca de se melhorar, essa busca de atitudes diferentes, atitudes melhores, ela é uma busca que precisa começar sempre de nós, né? Para que a gente possa distribuir, né? A gente possa espalhar esses sentimentos e essas atitudes para os nossos semelhantes. Então, toda a questão que nós temos, né, em relação a atitudes diferentes, ela tem que começar de nós. Então, se eu estou buscando a paz, né, não adianta eu buscar a paz no mundo. Eu primeiro tenho que buscar a paz no meu coração, tenho que buscar a paz dentro de mim. A partir do momento que eu tenho paz dentro de mim, eu consigo buscar a paz dentro da minha família, né, dentro da minha casa. E depois para os meus outros familiares, e depois para as outras pessoas, para o meu grupo de amigos e assim por diante. Então, a ideia de melhoria interna, a ideia de reforma íntima, que a gente tem falado tanto, ela é nesse sentido, né? E essa reforma íntima ela é necessária porque, como Jesus falou, né, nessa passagem, bem-aventurados
os brandos, porque eles possuirão a terra, ou eles herdarão a terra. E quando a gente fala de herdarão a terra, que pensamos, mas se Jesus falava que o meu reino não é deste mundo, por que preciso herdar a terra? Ninguém aqui tem uma perspectiva de desencarnar hoje e sair de um mundo de provas e expiações para mundos onde a gente não precisa mais reencarnar, né? Onde a gente já é espírito puro. Então, precisamos de orbes que nos dê a oportunidade de reencarnarmos e continuarmos melhorando, continuarmos nos desenvolvendo. Então, quando ele diz que os brandos herdarão a terra, ele está falando de herdar a terra que está em processo de melhoria. Então, hoje somos um mundo de provas e expiações, mas o nosso mundo já foi um mundo primitivo. E ele evoluiu naturalmente para um mundo de provas e expiações. Ou seja, ele não depende de nós para evoluir, né? Ele só precisa dele mesmo. É uma evolução natural. Quem precisa evoluir para se manter aqui somos nós. Então, a gente precisa continuar evoluindo, buscando essa evolução, para que a gente possa sim herdar a terra, mas no sentido de herdarmos uma terra como oportunidade de crescimento, que a gente possa continuar reencarnando, né, em um mundo um pouco mais evoluído. Então, que a gente possa estar mais evoluído para acompanhar essa evolução do nosso planeta, né? Então, essa transição planetária que a gente fala tanto, ela é nesse sentido. Então, precisamos evoluir para que a gente também possa acompanhar o nosso planeta, né? Então, né, para a gente encerrar, sempre buscando, né, não agir com violência com o próximo, termos preocupação, termos caridade, termos respeito e termos benevolência com o próximo. Aí fica uma frase então do Chico Xavier, que ele fala o seguinte, que ele fica triste quando alguém ofende, mas ele diz que ele ficaria mais ainda se ele fosse o ofensor. Magoar alguém é um sentimento terrível. Então vamos buscar daqui para frente, né, sempre lembrarmos dessa frase para que possamos devagarinho nos afastarmos dos sentimentos negativos, nos aproximarmos sempre dos movimentos e atitudes positivas e que isso possa nos trazer um pouquinho que seja de melhoramento moral.